Ora, viva, muito boa noite, caro internauta. Já está assim no ar a edição de hoje do programa Linha da Frente, que passa quinta-feira, 20 horas e 45 minutos no seu ecrã do Facebook, como também do YouTube, a partir do seu telemóvel, computador ou qualquer outro dispositivo, a partir do qual nos pode ver e ouvir. E falando mesmo em ver e ouvir, para hoje nós trazemos temas que com certeza fazem parte do seu interesse e não lhe interessa apenas ouvir aquele que será o posicionamento dos nossos comentadores, mas também participar de algum modo. Por isso, o exortamos e convidamos a enviar os seus comentários a partir das nossas páginas do Facebook e YouTube, tal como havíamos antes feito menção. Em relação aos desafios da habitação para a juventude, especialmente, mas também a expectativa de conseguir a herança por parte dos pais. Vamos tentar perceber quais são os problemas que mais têm afetado a juventude moçambicana no que diz respeito à habitação e porque é que esses desafios não são ultrapassados de maneira tão rápida quanto se esperava. Nem Moçambique, hoje em dia, é normal encontrar talvez um apartamento ou uma residência simples a preços exorbitantes, até mesmo o próprio espaço que não deveria ser vendido hoje é comercializado também a preços altos. Vamos tentar entender estes problemas, mas ainda outros que serão apontados nesta mesma mesa do Linha da Frente e convidamos-lo a participar ativamente até o fim desta transmissão. Caro internauta, que comece o debate. Tal como afirmado, vamos discutir em torno dos desafios da juventude no que diz respeito a questões habitacionais. Muitos jovens nos dias de hoje querem ter a sua própria residência, mas se debatem com diversas problemáticas. Algumas delas têm que ver mesmo com o pressário para conseguir, primeiro, um terreno para a construção da sua própria residência. Caso não queira adquirir um terreno e deseja uma via um bocado mais rápida, pode interessar-se por imediatamente comprar uma residência. No entanto, quando se olha para o preço, primeiro, de um apartamento, até mesmo uma casa simples de um quarto e sala ou de dois quartos ou mais, o jovem acaba se sentindo desmoralizado, diga-se dessa maneira, visto que os preços são altos e as condições não favorecem, considerando igualmente que o salário mínimo que Moçambique paga para muitos não é suficiente sequer para iniciar um negócio. Mas as palavras não sou eu quem as deve dizer, mas sim os nossos comentadores. Tenho mesmo ao meu lado Baltazar Ernesto e Daniel Chaneiro, que vão nos ajudar a compreender não apenas os desafios, mas a chegar àquelas que são as possíveis soluções para toda esta problemática. Baltazar Ernesto, muito boa noite. Tem a oportunidade para a apresentação dos pontos prévios, obviamente, mas vamos àquilo que nos interessa, discutir em torno da problemática habitacional para a juventude. Um jovem com cerca de 25 a 30 anos de idade pode sonhar com casa própria em Moçambique ou deve esperar pela herança dos pais ou então meter-se em negócios que talvez não sejam assim tão lícitos para acelerar esse processo. Muito boa noite. Bom, boa noite Belísio, boa noite caro amigo, colega Daniel, e boa noite aos nossos caros telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Mais uma vez, obrigado por ter conduzido esse convite para juntos estarmos aqui a debater este assunto que
assola muito, principalmente a juventude moçambicana, em que nós também estamos inseridos. Bom, antes de iniciar a este debate, ou respondendo a sua questão, permita-me trazer um ponto prévio que tem a ver com o comunicado que o Ministério da Educação lançou alguns dias atrás em relação à obrigação da inclusão de alguma matéria relacionada com a história de Moçambique, ou quiçá mesmo da própria África, para algumas escolas internacionais que têm sido lecionadas ou mesmo que lecionam cá no nosso território. Eu acho que é uma medida plausível, é uma medida que já deveria ter acontecido há bastante tempo e é de louvar a partir do Ministério da Educação, porque esta medida em algum momento poderá em algum momento influenciar naquilo que é a própria concepção destes indivíduos que têm estudado nessas escolas. A formatação ou mesmo o melhoramento ou a inclusão destas matérias em algum momento pode ajudar a estes indivíduos que tenham uma nova percepção, um novo entendimento, como é a Constituição do nosso país, quais foram os nossos desafios. Falo muito mais a guerra de libertação de Moçambique, ou mesmo a colonização que Moçambique acabou sofrendo durante 500 anos, por aí vai. Então é preciso que esta informação, os valores e os patrióticos, acima de tudo, que possam ser levados ou ser expandidos, para que não venham em algum momento sermos confundidos como um país. É preciso que a história seja espalhada, para que muitos dos cidadãos também possam em algum momento terem um entendimento de onde viemos, como viemos e como que estamos, quais são os próximos caminhos. Beleza, é notório em algumas crianças, alguns jovens que estudam nessas escolas internacionais, a não conhecer as datas comemorativas, a não conhecer datas históricas, a não conhecer aquilo que foram os desafios do país. E então, por isso eu digo que quando é assim, parece que não estamos no mesmo sítio, não estamos no mesmo lado e não caminhamos na mesma direção para aquilo que são os interesses do Estado, que é o próprio desenvolvimento. Já alcançamos a independência política, mas agora estamos nesta luta da independência econômica, mas também estas independências devem ser acompanhadas com os desafios para que esses mesmos indivíduos possam conhecer. Então é uma iniciativa que no meu ponto de vista, no meu ver, é louvável, e o Ministério da Educação está de parabéns. Bom, em relação à sua questão, lanças uma questão que praticamente é para a nossa faixa etária, é para nós, é para mim, como jovem, colocar ou mesmo apontar alguns desafios que aflige ou mesmo que assola como cidadão deste país, apesar do governo em algum momento ter lançado vários programas de habitação para jovens, mas estes programas de habitação para jovens limitam-se na construção de casas, ou mesmo de lançamento de casas para que alguns jovens possam em algum momento adquirir essas mesmas casas. Estamos a dizer, os pressários que essas mesmas casas são lançadas limita muito, se formos a ver. Há pouco tempo atrás fomos indicados como se estivéssemos no segundo país mais pobre. Estamos a dizer que boa parte desta juventude não tem o seu emprego, não tem condições para adquirir essas casas. É mais notório a expansão ou mesmo a oferta de oportunidade de compra de espaço ou de aquisição de espaços, e não mesmo de opções de ver um indivíduo, um jovem a poder construir. Então, primeiro são os desafios que um jovem como eu pode vir a encontrar atualmente neste contexto econômico ou mesmo social que muitas das vezes nos assola. Primeiro é encontrar um jovem que é essa faixa etária. São muitos jovens que nesta faixa etária onde que estamos não tem seu emprego, apesar das formações que tem, não tem seu emprego, não tem o seu próprio rendimento para que possa, em algum momento, adquirir esse espaço, por mais que dizem que o espaço é do Estado, mas o que temos acompanhado é que, muitas das vezes, esses mesmos espaços, os indivíduos ou os cidadãos, eles acabam comprando, e não são preços
posso dizer, não são preços baixos. Estamos a dizer para você encontrar um espaço de 15 por 30 em zonas, nas proximidades da cidade, praticamente que é raro. Se for encontrar, encontra milhões. E para encontrar alguns preços talvez acessíveis, pode ir até nas zonas mais recônditas, mas também que tipo de jovem, que tipo de indivíduo que estaria aqui. Então, acredito que há necessidade, a partir do Ministério de Terra e Habitação, ou a este Ministério, em algum momento, desenhar programas de reassentamento ou mesmo de oferta de espaço para jovens, mas não basta só dar aos jovens o espaço, porque o jovem até pode ter o espaço. Agora, que tipo de habitação este jovem vai construir? Se colocamos um indivíduo que está a oferir um salário mínimo, estamos a falar de 8, que não chega a 10 mil meticais, o tipo de casa que este indivíduo vai construir, e depois futuramente teremos alguns problemas de reassentamento ou mesmo de urbanização, essas coisas todas. Então, é preciso ver que a falta de espaço para indivíduos, não só este podemos apontar a falta de questões econômicas, mas também fatores que em algum momento pode influenciar naquilo que é na estruturação da própria cidade, do próprio espaço desses indivíduos. Então, são vários fatores que podemos elencar, mas que os fatores econômicos, este em algum momento influencia, e a falta de alguns programas que incentivam. Bom, o governo, os municípios têm lançado vários projetos, têm lançado várias campanhas de distribuição de espaço para indivíduos, essas coisas, mas não basta só. Que tipo de é preciso ver que tipo de jovem essas oportunidades são a ser dadas e como é que estão a ser dadas, que tipo de habitações que futuramente nesse espaço podemos ter. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar, pela introdução que já nos ajuda na contextualização em relação a este tema. Daniel Janeiro, muito boa noite. Tem também um espaço para a apresentação dos pontos prévios. No entanto, indo mesmo direto ao ponto que nos traz para esta mesa, Daniel, no campo há terra mais do que suficiente. No entanto, depara-se com um desafio: não há serviços. Na cidade há serviços, mas não há terra. Será que a migração cidade-campo está a piorar esta crise? Muito boa noite. Muito boa noite, Belice. Muito boa noite, Baltazar. E faz tempo que não estava aqui no programa, então é muito bom voltar a casa. Meu ponto prévio é um ponto e simples, é sobre a nomeação da senhora Ana Machilua, a inspetora-geral. Então, se calhar aqui é uma preocupação meio não só minha, como toda a sociedade no geral, do modo que Sua Excelência Chefe do Estado, ele estamos a falar de jovem, habitação para jovem, mas ele não pensa diretamente na juventude atual. Por quê? Porque é uma oportunidade na qual nós hoje temos quadros formados em todas as áreas do saber, mas formados por jovens realmente de 95 até aqui, são 30 anos, temos pessoas com capacidade de poder ocupar aquela posição, e temos mesmo, as universidades estão muito abertas, hoje várias áreas de pesquisa, não consigo, o Presidente da República vai levar alguém que já estava na reforma, na qual ficou 10 anos no ministério, na qual falhou com o protocolo, com o cumprimento do seu programa naquele ministério, e volta a cometer mesmos erros, voltará aliás, a cometer mesmos erros na posição atual, significa que algo está a falhar. Ou o chefe do Estado tem que tomar uma posição e saber montar o governo, senão nós estamos a levar as pessoas antigas para cometer os mesmos erros. Quer dizer, é uma governação contínua de erros. No passado nós erramos e estamos a arrastar mesmo os erros para a governação atual. Para mim, a nova inspetora não trará mudança no sistema da educação pública, senão continuar a mesma educação moribunda que hoje nós enfrentamos. Não é? Temos a corrupção tão grande na educação pública, tem vários outros problemas na educação pública. Se calhar aqui, não sei se ela seria capaz, visto que a mesma ministra também há 20 anos atrás, ela pertenceu ao governo de Armando Guebuza, na qual ocupava a função de ministra da função pública. Mesmo assim, não trouxe uma novidade na mesma função pública. Depois, hoje, volta para casa como a chefe maior desta mesma função pública, que não trouxe uma nova roupagem. Agora, eu não sei qual é a novidade que ela vai trazer na educação pública, senão cometendo os mesmos erros. Então, indo concretamente ao tema entre cidade e campo, quando dizia que na cidade há mais serviços, não é? Uhum. Na cidade há mais serviços, mas não há terra,
e lá no campo há menos serviço e há terra. Nós temos que perceber uma coisa, Belize. O que nos arrasta, nos leva a nós a virmos ficar na cidade é o fator pobreza e desemprego. Então, se, por exemplo, eu cresci, se calhar eu cresci em Balama ou cresci em Macomia, o que me leva eu a ir à cidade de Pemba, ou à cidade de Nampula, ou até vir a Maputo, é a situação da pobreza. Se nós hoje, por exemplo, quem está em Maputo, nós crescemos a saber que tudo é Maputo. Até inclusive nós nas províncias tem aquela gíria popular. Estás aí para Moçambique a referir Maputo, a perceber? Aqui nós estamos em Moçambique, em Maputo. Estou nas províncias, não sei qual é o nome que dá, chamamos Moçambique e Maputo. Por quê? Porque todos os serviços estão concentrados aqui. E uma das coisas que acontece conosco aqui é que nós todos estamos apertados aqui, ficamos em esquinas, em garagens, em barracas, fazemos lá quartos, porque todos os serviços estão mesmo concentrados. Então, quando nós chegamos a um nível de descentralização no sentido real, dizer que um serviço que está aqui em Maputo, pegar um ministério, se calhar, pôr em Mucuba, outro ministério, pôr em Lago Niassa, outro ministério, pôr não sei aonde. Então, é uma das formas de descentralização no sentido real. Então, o que faz as pessoas virem encher nas cidades é a procura do serviço e um fator pobreza. Então, os jovens, por exemplo, eu como jovem, se eu cresci naquele estilo de Balama, a minha visão, se calhar, não é terminar em Balama, eu estou a ver uma outra visão mais além. Mas que na minha área de jurisdição, onde eu nasci e cresci, me limita o acesso. Eu tenho que ir atrás da vida. Quando eu chego lá, encontro que a situação é tão difícil. Por exemplo, uma das coisas é... Por exemplo, vou falar muito de Balama, em Cabo Delegado, por exemplo. Estou em Balama, mas não tem uma universidade, não tem uma escola secundária geral, não tem um instituto. Lá termina na 7ª classe, mas eu terminei e eu sei que ainda posso fazer melhor. Eu tenho que ir atrás da busca de conhecimento. Se eu busco conhecimento, eu começo a pensar, ok, se eu volto para o meu destino onde eu nasci, há problema de via de acesso. Se eu primeiro tenho 1000 meticais, ou 10 mil para eu construir, ok, eu tenho uma terra que herdei dos meus avós, mas como chegar com cimento? Como chegar com ferro? Então é um problema muito grande que a terra está lá, mas não vai conseguir chegar ao cimento. É via de acesso. Depois, se tem via de acesso, produtos são muito caros naquele lugar, então logo é impossível. Fica tão difícil desse mesmo jovem construir. Agora, indo a outra situação sobre planos da juventude que nós temos, por exemplo, nós vivemos ciclos de governações falhadas, em que nós só os jovens somos colocados, Belize, por exemplo, no centro das atenções na época das campanhas eleitorais por todos os partidos, sem exceção. Todos manifestam: queremos emprego para jovens, queremos habitação para jovens. Isto é um manifesto geral em todos os partidos. Eles dizem que queremos emprego para jovens, queremos habitação, mas para jovens. Então, são os mesmos jovens que, quando estamos já concretamente para a área de atuação na governação, somos esquecidos, não é? Somos esquecidos. Então, se calhar, nós vivemos ciclo de governações falhadas. Eles pensam na juventude só no papel. Eles pensam na juventude só quando chega tempo de campanha, pensam na juventude só quando há interesses para legitimar eles a uma certa ação. Então, isto é muito complicado. Por exemplo, 3 governações nós tivemos e aqui todos vinham com um plano de casa jovem. Casa jovem. Mas Baldassar disse muito bem, aquelas casas jovens não beneficiam o pacato cidadão ou o pacato jovem. Por quê? Porque colocam lá requisitos muito apertados que um jovem não consegue. E um jovem não consegue. Então, se calhar eu e você aqui somos jovens que não estamos ligados ao governo, mas estamos no setor privado, onde nós estamos no nosso laboral, mas mesmo assim nós não conseguimos, com o nosso salário, ter um apartamento. Depois, não só aquela política de que a terra é propriedade do Estado, mas quando tu vais lá para adquirir um duat, é um preço exorbitante, que não irás conseguir adquirir o mesmo duat logo, é um desafio maior. Então temos 3 governações que falam de jovens, que até hoje voltamos a falar do mesmo jovem, cujo jovem só se beneficia no papel. Mas em termos de política real de habitação, não existe para jovem. E isto é um desafio enorme. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel. Passamos então a palavra para si, Baltazar. Já estamos perto de entrar para o contexto da
herança que o jovem tanto aguarda para ter, primeiro, a liberdade financeira, segundo, a liberdade para fazer o que bem entender na residência que herdar dos seus pais. Pode-se considerar que o jovem, mesmo com 30 anos, é emancipado, ainda que não tenha a sua própria residência, ou ainda há situações que precisam ser arranjadas, Baltazar, para que ele se sinta de fato emancipado? Bom, no contexto, ou mesmo no nosso contexto moçambicano, digamos que as condições elas são passadas de geração para geração. Digo isso porque entendia que, ou entende-se que se meu pai está em boas condições, provavelmente pode preparar o meu futuro e colocar as condições para que eu possa ter uma boa habitação. Um jovem que tem um pai bem posicionado economicamente, dificilmente há de ir fazer uma casa em Zentava, há de fazer casas em Moalaze, há de fazer casa, ou mesmo um jovem posicionado a partir da província de Nampula por poucas vezes ou poucas chances este indivíduo pode ir fazer uma casa em Namitir. Claramente vai ter estes projetos de jovens que têm sido feitos. Se formos a ver o próximo projeto jovem que foi lançado, este vai ser erguido a partir desta zona da Costa de Sol, né? Então, e os níveis de casa que planeja-se construir, seria muito bom se essas mesmas casas fossem para um jovem cidadão que futuramente podia ser dado, mas há um condicionalismo que é colocado aqui, que são os preços e os valores que muito bem meu colega disse, e isso claramente coloca em risco, né? Então, para um indivíduo que sabe que o pai é um segurança ou um desempregado, claramente que este indivíduo poderá sim ainda brigar por aquele espaço que o pai deixou. Se formos a percorrer em algumas zonas urbanas aqui na nossa cidade, na nossa capital, é notório que certos indivíduos até aos seus 30 ou aproximadamente 40 ainda estão em casa dos seus pais a disputarem um espaço com sua irmã ou com seu irmão ou mesmo com seu primo. Então isto em algum momento não é o problema dos pais, não é o problema daquele indivíduo, mas é um problema posso dizer, um problema do próprio planeamento do próprio governo, da sociedade civil, né? Em algum momento não criam projetos viáveis, não criam as condições para que esse mesmo indivíduo possa ter oportunidade além fora. Oportunidades existem. Estaria errado se dizer que não existem oportunidades de habitação para jovens. Esses projetos existem. O problema é o acesso a esses projetos. Como é que um indivíduo desta faixa etária ou mesmo desse nível, desse padrão de vida, vai alcançar certas oportunidades de projeto de vida se não tem um histórico de riqueza dentro da sua família. Então, há esse entendimento de que é preciso melhorar as condições de vida de todos os cidadãos para que esse mesmo espírito de riqueza possa ser transitado para outros indivíduos, para que estes possam ter a sua independência econômica, social e por aí vai. Porque eu entendo que se eu na minha casa tenho um pai que em algum momento não ganha um certo valor econômico, um certo dinheiro, que possa em algum momento adquirir um espaço para mim e depois dizer, olha, estou a tentar organizar uma vida para os meus filhos, compro um terreno ali, às vezes os pais oferecem um terreno, oferecem um carro, aquilo em algum momento estão a dar uma passagem de um testemunho àqueles indivíduos, né? Organizam a vida para que, olha, aquela frase toda que sempre é usada de que os meus filhos depois da minha morte não podem sofrer. Então muitas das vezes encontramos jovens indivíduos que
são dados mesmo as condições de vida futura a partir dos seus pais, porque os seus pais têm esse poder econômico. Agora, para os indivíduos que não têm pais bem-sucedidos na vida, claramente esperam do governo, porque o governo ele é o maior provedor. O Estado ele é o maior provedor e depende praticamente do Estado, das oportunidades que esses Estados vão criando. Há um outro entendimento ou uma outra discussão que é lançada em relação de que por mais que tu se formes, tu não podes esperar as oportunidades, não podes esperar o Estado para que possas levar uma vida condigna, né? Porque entende-se que você estudou e você também tem que ter uma transformação ou criar condições básicas. Nessa altura entendia-se, apostava-se muito a questão do empreendedorismo, entendia-se que a partir do empreendedorismo, só que esse empreendedorismo depois transformou-se no nhonga. Então, é esse nhonga que hoje em dia, em algum momento, ele mata o Estado, como também mata a sociedade atual. Então, é preciso vermos até que ponto o mesmo Estado tem que ver até que ponto, como é que está a andar o plano, quais são os projetos que estão dentro desses ministérios, dessas secretarias de Estado para os jovens. O colega dizia que sempre quando chegam os ciclos governativos, há projetos muito bonitos, longos e ou mesmo belíssimos para os jovens, mas se formos a ver agora, poucas vezes esses projetos são levados a cabo. Salvo erro, agora com a liderança do edil de Maputo, Razak Manhek, vai distribuindo projetos a nível das zonas urbanas. Parece que cada distrito tem cerca de 10 milhões de meticais para os jovens elaborarem projetos e serem autossustentáveis. Mas que não basta só dar dinheiro. Sabemos que o dinheiro ele vem, nem todos os projetos andam bem, mas é preciso que a habitação, posso dizer que a habitação é um dos grandes problemas que o nosso país tem. E quando se formos a percorrer as zonas como Machaquene, zonas como Liberdade, zonas como Mavalane, Ulene, Maguanine, A, B, C, D, vamos encontrar que boa parte desses jovens, dessas casas, vamos encontrar jovens da nossa faixa etária, no intervalo dos 25 até aos 37, 35 anos, que ainda estão a viver com seus pais, aguardando uma oportunidade. Porque o que está na cabeça dos jovens hoje é, olha, eu só sairei em casa do meu pai assim que eu tiver condições. E essas condições, quando é que vão chegar? Então, é essa questão que o governo tem que entender, que enquanto o jovem não se sentir economicamente poderoso ou estável, claramente que esse indivíduo nunca vai sair. São poucos que arriscam a uma casa de aluguer. São uns poucos jovens que arriscam casa de aluguer. Porque há ainda aquele receio de que em casa de aluguer, amanhã se eu não tiver emprego, como é que vai ser? É vergonhoso voltar em casa de papá. Então é muito constrangedor para a juventude, e o que tem que se fazer mesmo, como o colega disse, é preciso traçar-se projetos viáveis com que esta nossa sociedade possa viver na tranquilidade e não na incerteza do amanhã. Muito bem. Muitíssimo obrigado, Baltazar. Tocou no ponto que é de fato crucial, que tem a ver mesmo com os jovens esperar pela herança. Daniel, olhando mesmo para este já segundo bloco, que tem a ver mesmo com a herança que o jovem tanto espera por ver os seus projetos a não caminhar tal como desejava. A lei da família prevê a divisão por igual no que diz respeito à herança para os filhos. No entanto, prevalece ainda em muitas famílias nas províncias do nosso país as disputas por conta da tradição. Há tios, viúvas, até mesmo irmãos a disputar residências, estabelecimentos comerciais, até mesmo machambas. E estas disputas acabam por levar parentes e familiares a processos no tribunal. O que é que está de fato correto? É o que o regula, a tradição diz, ou então aquilo que deve ser respeitado pela lei? Primeiro, Belize, dizer que a herança em Moçambique, na verdade, é que nem uma gota no meio do oceano. Na verdade, a riqueza está com um grupo, e a maior parte é vulnerável, assim faço a expressão, posso dizer eu. Então, essa é toda a disputa, é porque a herança como tal não existe em Moçambique, muito pouco, é que nem uma gota no meio do oceano. Dizer que
nós aqui acho que podemos até dizer que nosso ente querido, para quem tem privilégio dizer o pai ou mãe, não sei o que, se calhar não vão deixar absolutamente nada, Belise. Então, isso é um desafio maior quando nós falamos da herança. A herança como tal, nós não temos, se calhar nós herdamos essas coisas de Munemutapa, essa história, é isso que nós temos como herança, mas como propriedade como tal, nós não iremos ter nada a herdar, porque um terço sabe muito bem que hoje há essa guerra, há uma parte, um terço aqui, mas por maiores dirigentes é que eles com seus filhos terão herança de verdade. Agora, quanto a essa questão, está a dizer, se disputam uma chamba, disputam a habitação, disputam, se calhar, pilão, piladores, porque não sei o que, aquilo que acontece, temos que respeitar sim a lei deve ser respeitada. Mas mesmo assim é uma situação, a lei tem que ser respeitada, ninguém está acima da lei, a lei tem que ser respeitada, mas tem aquilo que se diz direitos costumeiros, né? O direito costumeiro, que visa salvaguardar as normas, as regras, a boa tradição, o costume dentro das nossas famílias, conforme nós crescemos. Eu sou, ok, há um regulo naquela área, há um regulo naquela área, mas também há um juiz naquela mesma área. Então, quando há situação de disputa de terra, nós temos que olhar pelo lado da lei, mas nós também temos que olhar para aquelas boas práticas, aquele direito costumeiro, aquele regulo que está lá. Então, o regulo merece respeito, o juiz visa salvaguardar a mesma lei. Então, se calhar aqui o juiz vem para colocar a paz nas comunidades, tanto para a lei, para o lado da lei, tanto como para o costume. Então o direito não vem apagar o costume. O direito vem consolidar entre a lei e os costumes. Então, se calhar é que nós temos que tentar ver mais neste lado, temos que olhar mais pela sensibilidade das pessoas. Então, o que faz com que haja essa disputa, haja essa guerra, Belize? É a pobreza. Nós crescemos num contexto, Baltazar bem dizia, que eu chego até os 40 anos, até aos 60 anos, até Baltazar, quando eu vivo na casa dos meus pais, em que eu nasci lá, fui casado, trouxe minha mulher lá, tenho meus filhos lá, os meus netos acabam estando também naquela mesma casa. Então, quando eu penso em sair, eu penso dizer, onde é que eu vou aos 60 anos? Vou começar de onde? Porque essa situação, Belize, essa problemática de herança, problemática de habitação, não é de hoje. Nós hoje somos jovens de 25 anos, 30 anos, estamos a encontrar um problema que começou em 75. Estamos a encontrar uma pobreza que já vinha lá antes de Moçambique independente, Moçambique pós-independência, até estamos a caminhar na mesma situação. Quando tu hoje vais a Machaquena, tu percebes que as pessoas estão lá na Machaquena e vê mãe, pais, filhos, avós, todos na mesma casa, naqueles pequenos quartinhos que estão a envelhecer lá. Cresceram naquele lugar lá, está a perceber? Que ele ainda começa a pensar, daqui para Machaquene, se eu vou para Moalaze, nem quer sair de lá. Vai no Alto Maé, hoje o filho dorme na sala, pai dorme num canto da cozinha, a avó dorme no quarto. Então, se calhar é uma situação em que o governo tem conhecimento disso. Por quê? Porque eles ainda, as autarquias, as autoridades locais que se lidam com isso, eles não conseguem fazer distribuição equitativa da terra. Ok, este espaço aqui podem construir, colocam limitações daqui e depois disponibilizam, não de borla, né? Mas do modo de ter acessibilidade de material de construção. O que faz com que as pessoas não saiam dos prédios, não saiam daquelas zonas urbanas mesmo, Machaquene, Mafalala, Xamancurso, não saem? É porque, primeiro, alguém pode até ter terreno em Bobolo, mas não vai conseguir construir, como eu dizia, porque ainda há problema de material ser muito caro, depois ele é uma pessoa que vive de empreendedorismo, e não é um emprego formal, vive de nhongas, não é? Então ele começa a pensar, eu ir a Bobolo para construir, como é que eu vou chegar lá? Então é uma situação muito complicada. Depois, quando o pai morre, ficam a vingar as avós. É aqui a casa do meu pai. Enquanto não é casa do pai, é casa da avó, mas que ele cresceu a saber que ali é casa dos pais. Então, se calhar é um problema muito grande que o governo tem que olhar mesmo na situação da distribuição da terra no seu verdadeiro sentido. Entregar mesmo. Nós somos donos dessa terra, Belize. Nós somos moçambicanos e a terra nos pertence, somos donos dessa terra. Mas meia volta há de vir um chinês, há de vir não sei o quê, sem discriminação. Vem chinês, vem não sei nigeriano, não sei o que, da forma que ele consegue construir mansões muito grandes em Chumene. Tem acessibilidade de tudo para construir, mas nós próprios, que somos donos da terra, nem sequer um 15 por 30, um 10 por 10 tem para construir um quarto ou uma simples cozinha para nós podermos estar lá vivendo. Então, se calhar o governo tem que pensar nisto. Quando o Baltazar dizia que o Edil Razak Manique está a implementar programas, pensando, não sei o que, sabe de uma coisa, Baltazar?
numa situação em que, em que o povo moçambicano está atrás de emprego, está com fome, quando cria programas, não é, de entregar dinheiro, não é efetivo. De que criamos um programa, tu metes um projeto de criação, não sei o que, acaba recebendo aquele valor, ninguém faz a monitoria, ele não vai implementar, para ver que daquelas 1000 pessoas vão ser beneficiadas ou 100, só apenas temos 5 a implementar em concreto. O resto não implementam porque estão com fome. Foram colocar aquele dinheiro na mesa, foram colocar aquele dinheiro na panela, quer dizer, fizeram outros fins. Meia volta a ver que nós não tivemos nenhum apoio. Porque nós temos que criar esses fundos, deve ser bem monitorado, que as pessoas possam entregar seus projetos, eles próprios vão financiar, o financiamento, depois daí vão monitorando. Todos colocaram fundos, vossos projetos vão monitorando, daí a pessoa vai devolvendo, na outra fase, assim sucessivamente. Você veja só, como se chama, os 7 milhões, não é? Era um fundo que foi dado para poder desenvolver as comunidades. Não desenvolveram as comunidades. Depois veio o famoso Fidel, não é? Também, que ainda está a decorrer, não sei muito bem em que passo está. Também não irão desenvolver as comunidades, irão beneficiar-se administradores, diretores distritais, infraestrutura, um grupo de pessoas, o partido, não sei o que, irão se beneficiar, mas aquela população real não irá se beneficiar daquilo. Então nós temos que pensar em soluções reais e concretas. Então, voltando para aquela situação que dizia, por que nós voltamos a encher na cidade? Nós enchemos na cidade, porque lá o benefício, quando vem um jovem, já está nem aí, ele já sabe que eu não vou concorrer, porque eu já sei que quando chegar aqui esse dinheiro no distrito, há caras. Então nós temos que agora pensar não pelas cores, mas pelo real problema, que é problema de habitação para os jovens. Então hoje em dia não iremos ver em Nhambane, em Gaza, em Maputo, em qualquer canto, de um jovem até mata o pai, antecipa a morte do pai porque acha que o pai é incômodo. Está a perceber? Pai vira incômodo na sua própria casa, porque ele jovem quer sentir uma liberdade total, mas ao mesmo tempo tem limitações, porque meu pai está aí, qual é a situação? É vingar aquele pai, ou mesmo mata a sangue frio, ou acelera a morte de uma outra maneira, porque ele quer herdar. Mas se tivesse aquele pensamento, ok, eu sou jovem e eu posso ir mais além, o governo me dá a oportunidade, ok, tudo bem, não podemos só esperar do Estado, mas o Estado tem que criar linhas, então, ao criar linhas reais de financiamento, programas sustentáveis de financiamento, os jovens nós não íamos disputar hoje herança com nossos pais, até íamos amar nossos pais, mas hoje nós não amamos, o amor ficou tão frio. Por quê? Porque nós estamos com fome, primeira coisa, depois nós temos muitas necessidades em que não são cobertas pelo Estado. O Estado não é capaz de cobrir no seu todo, mas o Estado é capaz de criar oportunidades de programas de financiamento para desfazer este tipo de problema. Enquanto o Estado ainda continua a ser maior detentor, e sendo maior detentor mesmo assim, ele não olha para aqueles que são maiores. Porque tem que saber que atualmente o maior número agora é de jovens e mulheres. Somos maiores, nós jovens somos muito na sociedade, também mulheres também são tantas na sociedade, aliás, então o governo tem que olhar mesmo programas para jovens e olhar programas para as mulheres. São assim, é que teremos uma sociedade mesmo equilibrada, mas fora disto ainda é um desafio enorme. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel, mas aproveitando, só uma pergunta mesmo, sim. Em relação a esta questão da problemática da habitação, ainda falamos sobre isto, mas sem falar ou tocar no ponto sobre o governo que talvez precise criar soluções para a distribuição a melhor de terras, porque é uma proposta que já muitas vezes foi colocada, mas será que é necessário Moçambique começar a pensar na possibilidade de rever a lei da família para criar um espaço que haja mediação obrigatória da herança e dessa forma se evitem gastos de dinheiro e outros desgastes psicológicos? Bom, beleza. Antes de responder a esta questão muito pertinente em relação à lei da família, permita-me só talvez rebater uma ideia que o colega estava aqui a deixar, que tem a ver com a questão da habitação dos jovens, principalmente aqueles que estão nas grandes cidades, onde dizia que também há essa dificuldade dos jovens poderem sair das cidades, das suas casas e poderem erguer-se em outros cantos, como os novos os novos bairros, né, Malase e por aí fora aqui na cidade, na capital de Moçambique, alas de Maputo. Eu diria que tudo bem
pode ser um dos fatores, né? Pode ser um dos fatores, mas os grandes fatores também, eu acho que também há uma parte de comodismo de certos jovens que residem, quando um jovem decide construir em cima do terraço, mesmo tendo condições, trabalhando em condições, trabalhando e recebendo com uma boa dignidade, estes indivíduos permanecem muitas das vezes porque entendem que a cidade pode lhe oferecer mais e não é falta de opção de espaços. Temos muitos jovens que vivem na cidade, mas que têm seus terrenos abandonados nas grandes zonas e que não vê a longo prazo ou a curto prazo a viver nessas zonas, porque entendem-se que a cidade tem todas as condições criadas, tem acesso ao mercado, tem acesso a outros bens que no dia a dia esse indivíduo pode em algum momento usufruir, comparando daquilo que encontra ou pode encontrar naquele espaço onde ele adquiriu, como também a facilidade de mobilidade também de um lado para o outro, gerir seus próprios negócios ou a sua própria vida. Estes também são fatores que não podem ser ignorados. Muitos dos jovens que vivem na capital do país não vivem nas zonas ou nas ditas novas zonas em expansão, não porque não têm condições de habitar, mas muitas das vezes é porque preferem ficar nessas zonas na capital, porque a capital lhe oferece melhores condições de mobilidade e também de poder realizar aquilo que é a sua própria vida sem nenhum sobressalto. Em relação ao ponto que colocas, claramente Moçambique é um dos países que tem produzido muitas normas, leis, e que muitas das vezes não temos conseguido implementar estas leis no nosso dia a dia, no funcionamento do nosso próprio território. Eu digo que estas leis seriam muito benéficas. Temos a lei da família, que muitas das vezes pouco que se usa essa lei, mesmo a lei da terra, pouco que se usa essa lei. Então eu acho que o Estado, sempre represamos essa questão do Estado, mas a questão não é só levarmos a estas medidas, dar responsabilidade. Claramente que o Estado é o maior provedor, mas eu diria que poderíamos muito bem dividir essas responsabilidades, claramente deixando uma grande responsabilidade para o Estado, mas também olhando para outros setores, porque a criação de um Estado ou mesmo o desenvolvimento de um país não cabe só a um Estado. O Estado tem o seu papel, mas também tem outros indivíduos, por isso que o cidadão tem seus deveres e seus direitos. Então, eu, enquanto cidadão, quais são as minhas contribuições para o funcionamento, ou andamento, ou melhoramento deste mesmo território, que é o meu lugar de pertença? Então, a responsabilidade é de cada um, a responsabilidade sim é do governo, porque o governo, ou o Estado, o governo, são esses que em algum momento movimentam o país, mas também nós também temos aqui uma certa responsabilidade no sentido de melhorarmos ou mesmo apoiarmos a esses mesmos indivíduos, a estas mesmas instituições para que possam gerir o próprio Estado. Então, estas leis que muitas das vezes têm falhado, claramente devem ser implementadas. O Estado tem que fortificar os mecanismos, posso dizer, de fiscalização ou mesmo de andamento dessas mesmas normas para que possam ser cumpridas, porque muitas das vezes não é falta de lei, como eu dizia. As leis existem, mas nós, enquanto Estado, muitas das vezes não temos usado essas mesmas leis. Então, isso, em algum momento, para mim, Belíssimo, isso tem ferido e tem, em algum momento, atrapalhado aquilo que são as regras. Por isso que vimos, a cada ciclo governativo, temos mudado de leis, de normas, e por aí vai. E em algum momento não vamos para lado nenhum, porque não sabemos o que queremos. É preciso conscientizar a população de que Moçambique é regido pelas leis, pelas normas, e essas normas devem ser usadas. Talvez assim poderíamos ter um padrão. E não vivermos cada um da sua maneira, enquanto temos leis perfeitas que poderiam ser muito bem usadas e nos guiarem para um bom caminho. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar.
Janeiro, uma pergunta mesmo. Antes teve na sua intervenção a mencionar a questão da juventude a ser a maioria, assim como as mulheres no território nacional. Mesmo com a lei de género, a casa dos pais muitas vezes fica com o filho homem. Acredita que as mulheres jovens são as mais discriminadas neste processo de herança? E como reverter esse cenário? Na verdade, nós crescemos com um sistema patriarcal, não é? Então, o sistema patriarcal é aquele em que mesmo que a filha seja uma mulher primogênita, sempre o pai diz o mais novo é que será humano, não é? Então, tem aquele sistema patriarcal, mesmo que seja primogênita a menina, sempre é olhado para as necessidades do mais novo. Dizer que o mais novo passará, fica herdeiro, fica não sei o que. Então, aquele sistema todo, nosso sistema patriarcal, hoje já, com política de gênero, nós estamos a perceber que retardamos um pouco, ou criou uma confusão dentro do seio familiar em que o respeito às vezes perde-se. Quando a irmã quer colocar, o pai diz, não fala muito, não fala muito, não fala muito, porque este aqui é que será o herdeiro. Logo, abre espaço para tornar a mulher um pouco mais vulnerável. Ela percebe que eu não tenho espaço no seu todo aqui, que eu estou de passagem, que este espaço aqui é dos irmãos mais velhos. Então ela começa a colocar na cabeça de que eu, para atingir os meus 18 anos, eu vou para o lar, então eu em casa dos papais, eu estou de passagem. Então ela cresce a saber que o lugar é de passagem. Então isto torna a mulher lá fora, lá fora mais vulnerável. E depois não só, o nosso sistema patriarcal, Belize, ir para outro debate, ele vai contribuindo para a violência doméstica ou baseada no gênero. Por quê? Porque quando ela está no lar, ela logo, quando o homem começa lá a vingar, ela começa a pensar duas vezes, ok, eu vou para casa dos meus pais, mas eu não tenho espaço lá. Porque meu pai disse que daqui não volta, tu vais fazer tua família, tu já cresces, mas quando é o homem a voltar lá, então é bem-vindo, é toda aquela situação toda, o homem é bem visto nos olhos da família, porque ele é o rei, que até já ele apelidou mano, ex-rei, força, então a mulher acaba não tendo aquele apoio dentro de casa, porque ela está sendo projetada para ir ao lar, para tornar-se líder ou submissão dentro da casa de alguém. Então o homem é treinado, tu sais daqui forte para tornar-se líder. Então nós temos que agora olhar na situação de equilíbrio de gênero. Nós temos que olhar, temos que criar ambos, dizer que tu ficas líder, o homem também, ambos devem ser líder. Agora quando tu crias mesmo teu filho, dizer que o homem sempre está em cima, a mulher sempre está embaixo, mesmo assim, ela quando vai para lá, ela cresce sabendo, ela incute na cabeça de que eu sou inferior, de que as minhas capacidades estão limitadas aqui, mas nós temos que dar a educação 50/50. Então nós olhamos por 50/50, falamos de gênero, temos que ter 50% de homens empoderados, 50% de mulheres empoderadas. Só assim nós teremos uma sociedade justa e equilibrada. Mas enquanto não tivermos esse 50/50, sempre teremos problemas. Então sempre vais perceber na disputa da herança, sempre é feita pelos homens. A herança, sempre o homem tem a disputar. Aqui é a casa do meu pai, aqui é a casa não sei da minha avó, aqui é a casa não sei ainda. Sempre é o homem que tende a disputar a herança dos pais. A mulher até engraçado, Belice, vês que ela é expulsa. Quando morre, ela é a primeira pessoa. Aqui até vem os irmãos do marido. Sai, porque aqui é casa não sei de quem, porque é casa não sei de quem. Então, o nosso sistema patriarcal tornou a mulher um pouco mais vulnerável. Agora, quando é aquela questão que fez o Baltazar sobre revisão da lei de família, eu acho que a lei de família passou por vários processos de revisão. O problema não é revisão da lei de família. O problema é empoderarmos as comunidades, explicarmos às pessoas a lei. Está a perceber? Isso aí, Belize, eu sempre defendia há alguns anos atrás, que as nossas leis, fora de estar em português, as leis tinham que ser como uma Bíblia. Temos a Bíblia, tem várias línguas a Bíblia, em Macua, em Sena, em Xangana, em não sei o quê. Eu sempre digo, a lei de família, Código Penal e Constituição da República não são só para juristas. Todo aquele que é cidadão tinha que, no mínimo, entender sobre a Constituição da República, sobre o Código Penal, sobre a lei de família. Por quê? Porque esse aqui é a nossa Bíblia social. É um dos caminhos que sabe o que? Se eu cometo um crime, se eu explico à vovó, matar alguém, a pena máxima é esta naquela língua local. Matar alguém, a pena é esta, acontece isso. Capacidade de poder fazer literacia. Então, o que faz a Belize? É que hoje dizem que são muitos ativistas sociais, mas na verdade somos poucos ativistas sociais. Porque se cada ativista, se houvesse mais um movimento de ativista, que alguns ficassem preocupados em fazer divulgação, a literacia, falarmos dessas leis, algumas coisas podiam até reduzir.
Está a perceber, não é? Reduzir bastante essa lei de família, está a dizer, não, a revisão, ok. O que adianta Belize hoje? Nesse exato momento, se alguém não é jovem, ir fazer revisão da lei de família, faz a revisão, depois tapa-se. Fica num gabinete, fica num lugar. Só quando há uma situação, há um problema, vamos folhear a lei. Está percebendo? Então, a lei de família, Código Penal e Constituição da República, não ia ser um problema de ser uma revisão quando há problema, mas deveria ser divulgado todas as vezes nas televisões, as rádios, não sei. Então, aqui reduzia bastante o conflito e empoderávamos tanto os homens como as mulheres. Entender as leis. Então, tanto as comunidades, como quem estudou direito, como quem não estudou, como aquele que é camponês, como aquele que é letrado, tinham que ter domínio da lei, no mínimo, e eu acho que todos os moçambicanos tinham que ter domínio da Constituição da República, do Código Penal e da lei de família, seria um mínimo, sem estudar direito, mas, infelizmente, ainda é luxo. Em termos de lei, porque hoje em dia, se calhar, vamos falar no outro dia, em termos de política de alfabetização, ainda tem muita gente analfabeta. Como é que você vai falar de lei de família? Tu chega numa comunidade e diz, a lei de família diz, vamos dizer, lei de família? Aqui? Essa lei de família manda aqui? Não funciona. Temos próprias regras, mas assim, desde a base, nós divulgamos em língua local as leis, fazemos literacia com as leis, são transmitidas de uma forma clara. Então esse problema de herança, morte, não sei o quê, haveria mais respeito, mas hoje nossos valores perdem. A lei está lá, Baldassar disse muito bem, nós temos leis bonitas, sensacionais, quando tu lê diz, uau, esta maravilha, mas na implementação não se faz sentir. Acho que nós todos vimos a dia daquele rapaz, daquele jovem, não é rapaz, daquele jovem de 26 anos, engravidou aquela menina de 10 anos. Foi condenado a 26 anos. E a juíza disse, deixa as crianças crescerem. Porque o lugar de crianças não percebe se houvesse esse trabalho de divulgação real, no sentido real das leis, não sei o quê, aquele rapaz teria consciência de que se eu dormir com esta, se eu violar essa menina, se eu conquistar esta aqui, é uma irmã que eu estou a conquistar, ou é uma filha, 26 para 10, é pai e filho. A relação de pai e filho, mas ele não pensou nisto. Foi condenado e eu não senti uma cara de arrependimento naquele rapaz, naquele jovem, aliás, não sentia, que foram 26 anos, mas eu não senti arrependimento, só disse, pelo bom comportamento, não sei o quê. Então, percebo que é uma criança que foi gerar uma outra criança, mas está lá a lei de família, mas está lá o Código Penal, só agora se usou na situação de violação. Mesmo assim todo mundo viu, mas daqui a alguns meses, ou anos, ou dias, iremos ter uma outra situação da violência numa outra comunidade, numa outra província. Então perceba que não é problema de lei, é problema da interpretação e da divulgação das leis. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel. Tocou em pontos interessantes. Um deles, por acaso, é a questão do luxo para determinados acessos. Falando mesmo neste ponto sobre luxo, outra coisa, Baltazar, que é luxuosa no território nacional, segundo defendem alguns jovens, é o acesso à documentação como registro predial e até mesmo direito de uso e aproveitamento de terra, que é o DOAT. Muitos afirmam enfrentar dificuldades para ter acesso a estes documentos. Baltazar, o que é necessário para ultrapassar estes desafios? Será que Moçambique ainda vai viver a beneficiar apenas a elite, ou aqueles que vivem perto dos que são da elite, ou então é o momento de se pensar também no cidadão comum? Bom, a questão eu tenho um entendimento em relação à própria distribuição dos próprios doados. Primeiro é que dizem que a terra, os documentos dizem que a terra é do Estado, mas na verdade, se formos a ver aqui no nosso cotidiano, o espaço ele está em famílias, e quando é assim é difícil. Ainda temos uma administração territorial ainda muito frágil, e quando é assim podemos até entrar nesses conflitos agora de venda de terrenos ou de espaços por 1, 2, 3 pessoas, porque a distribuição desta venda do espaço ela é feita de forma verbal, e hoje não sei se existe um documento que o indivíduo, quando compra o terreno através do chefe do quarteirão, na verdade o chefe do quarteirão até aparece como testemunha, não alguém que vende o próprio espaço. Ele só vem testemunhar que há um novo membro que compra o espaço e que ele passa a ser conhecido ali como o proprietário daquele espaço.
mas a venda desse espaço é mesmo de forma verbal, negocial, de forma diplomática, conversativa e não de forma documental. A documentação ela é vista nos próximos passos subsequentes, mas quando chegamos a esta fase da parte administrativa ou documental, o Estado em nenhum momento procura saber como é que este indivíduo adquiriu o terreno ou esse espaço, se foi por compra ou por venda, porque entende-se que eu, dentro da minha família, porque por os laços históricos e culturais e por aí vai, esse espaço me pertence porque os meus avós morreram, cresceram e foram criando gerações nesse espaço. Esse espaço me interessa. Então, a qualquer momento eu posso vender esse espaço para qualquer indivíduo. Então, e quando chega na parte administrativa, o Estado também não procura saber quais foram as formas deste indivíduo ter isso aqui. Então, a questão da distribuição do próprio espaço, isso em algum momento dificulta o próprio Estado organizar-se, porque muitas das vezes há certos indivíduos que não prosseguem por essa fase da aquisição do próprio doado, porque entende-se que o dono é este que me vendeu e não o dono que é o próprio Estado, que em algum momento pode formalizar esse espaço. Claramente, quando encontramos uma deficiência na distribuição desses espaços a nível do próprio Estado, a última alternativa é poder comprar esse espaço para seguir com a sua própria vida. Há uma orientação clara que é dada a nível do Estado, a nível do governo, de que o indivíduo, é só questão de fazer um requerimento, entregar a documentação, ir até ao município e fornecer esses documentos e solicitar um espaço para que possa ter esse mesmo espaço. Mas a morosidade deste mesmo indivíduo, deste mesmo processo, pode em algum momento fazer desistir e atrasar os planos de vida daquele indivíduo. Vamos supor que você consegue um emprego e acha que está em altura de poder adquirir um espaço e implementar a sua própria residência e dar seguimento à sua própria vida. Vai até ao município, formaliza esse pedido desse mesmo espaço. Claramente você pode levar cerca de anos à espera desse mesmo espaço. Então atrasa a vida, mas também isso compromete aquilo que é os seus projetos de vida. Então, muitas das vezes os indivíduos recorrem a esta via. Primeiro, porque não há uma ligação com a estrutura local e com o governo. E esta via de compra de espaço, através por laços históricos, por confiança, de gerações em gerações, tem sido o último fim dos nossos indivíduos ou dos nossos jovens ou das pessoas que estejam interessadas em comprar o próprio espaço. Porque deste lado do governo não há nenhuma confiança, diga-me, aliás, até a essa altura, não conheço nenhum indivíduo que já disse, olha, já fui ao município, fiz o requerimento de pedido de espaço, fui dado espaço. Não existe. Se existe, talvez não conheça, mas no meu ciclo, no meu meio, dificilmente conheço um indivíduo que... Todos os indivíduos dizem, olha, adquirir espaço através de compra, mas qual é essa confiança dessa compra? É através de uma negociação, através de indivíduos, de líderes locais, essas coisas. Também os líderes locais estão ali em algum momento para representar ao Estado, mas em algum momento eles deviam ser os comunicadores, mas em algum momento os laços familiares dizem, quem é o indivíduo que vai dizer, olha, tudo bem, que seus avós viveram aqui por um tempo, e esse Estado, esse espaço é do Estado, então você não pode vender terreno, porque esse terreno aqui é do Estado. Qual é esse indivíduo? Vai dizer, não, se você não dá esse dinheiro aqui, esse espaço. Vimos situações como nas cidades como Matola, Maputo, onde indivíduos vão entrando em conflitos, porque você encontra ali certos indivíduos, ou melhor, certos indivíduos a comprarem terreno no mesmo espaço. Você vai encontrar um número de 5, 6, 7 pessoas. Por quê? Não há uma formalização administrativa para que haja um controle disso tudo.
salvo erro, em situações em que vimos o chefe do Estado foi até a Matutuíne, distribuiu terreno, espaços, e isso distribuiu ali o doato para aqueles indivíduos. Isso foi uma forma correta, porque o Estado entende que aquele espaço lhe pertence. Mas agora, muitos dos jovens aqui, no meio da nossa sociedade, adquirem ou têm adquirido os espaços através de compra por laços familiares, laços de amizade, ou mesmo é só sairmos daqui e irmos a algumas zonas, essas novas zonas de expansão que estão a decorrer agora, vamos encontrar os preços elevados na compra de venda, mas que o Estado, mesmo essa mensagem, sempre tem dito que não se compra espaço, o espaço é do Estado, e o Estado em algum momento não comparticipa. Por mais que tenha um representante, como disse, que é o líder local, estamos a falar do chefe do quarteirão, o régulo da zona, mas esses dois, em vez de dizer que, olha, esse espaço não é vendido, mas que entra em conflitos aqui com os donos do espaço, porque eles dizem que os donos, no Estado, os donos são as gerações futuras, elas anteriores que foram deixando isso como herança, e isso em algum momento pode entrar em conflitos sociais dentro da nossa sociedade. Muito bem, atenção Maria Baltazar, janeiro está a terminar mesmo a intervenção e discussão nesta linha da frente. Infelizmente não temos assim tanto tempo que nos sobra, gostava eu que permanecêssemos um bocado mais, afinal de contas nem todas as soluções foram cá colocadas na mesa, mas sem perdermos mais tempo, se pudesse janeiro aprovar uma lei hoje para resolver estes dois problemas que discutimos, a questão da casa própria e a herança, qual seria a prioridade número 1? Eu iria aprovar primeiro a lei da terra. A lei da terra é uma coisa, é urgente ter casa própria, é prioridade ter casa própria, é prioridade ter uma liberdade, na verdade. Então, todo jovem, então, lei de família com o tempo, vamos organizando, mas a prioridade é ter casa própria, é ter um lugar seguro para poder viver, é ter aquela paz. Então, eu ia apostar mesmo em termos de lei de terra, não de família. Muito bem. Muitíssimo obrigado, Janeiro. Agradeço então, também para terminar, Baltazar. Exato, para terminar, achei que já tivesse terminado mas de forma muito breve. Muito obrigado pelo programa e dizer que esse assunto é pobreza, na verdade, é assunto de pobreza da habitação, é um assunto muito sério, como diz o Belize, quem tem a faca e o queijo na mão, se não já ouviu, por favor, minha prioridade com que os jovens tenham habitação em lugares acessíveis, possam abrir linhas de financiamento ou programas reais e de fácil solução, na verdade, para os jovens. São muitos jovens que querem lugar para poder morar, então o Estado ou o setor privado, o governo, por aí, então sentem, os que podem sentar, que trabalham nessa área de terra, política de terra, pensem mesmo em soluções reais para os jovens. Nós jovens agradecemos. Muito obrigado. Muito bem. Muitíssimo obrigado, Janeiro. Agradeço também a si, Baltazar Ernesto, pelas intervenções, mas é claro que o agradecimento especial vai para o caro internauta que nos ouviu do princípio até o final desta discussão do Linha da Frente. E tornamos a dizer, tal como mencionou o Daniel Janeiro, quem tem a faca e o queijo na mão, que alguma coisa possa fazer. Não apenas tenha escutado, mas possa tomar uma atitude para mudar o panorama atual. Afinal de contas, a juventude clama por habitação própria, mas não apenas casa própria. Tem que ver com salário, oportunidades de fazer negócio com mais facilidade e também a conseguir renda de maneira menos burocrática e complicada. Nós nos despedimos, mas prometemos voltar na próxima quinta-feira, à mesma hora, com mais temas a serem enrolados e talvez apenas um para melhor focalizarmos naqueles que são os desafios e serem apontadas melhor as soluções. Nós vamos, mas desejamos que a sua semana laboral continue a ser abençoada e o final de semana que se avizinha seja altamente agradável para si. Vai com Deus. Até lá.